Bom, beleza, Edivaldas. Vamos seguir. E aí eu quero chegar em problemas não de direitos fundamentais, mas problemas que dizem respeito ao pacto federativo, ao equilíbrio federativo, que foram gerados por essa lei 13.979 e também pelas modificações promovidas pela medida provisória 926. É um debate extremamente técnico, né? Então seria interessante que vocês estivessem com a Constituição em mãos. Esse debate, inclusive, já chegou no Supremo, o Supremo já se manifestou e vocês vão ver que o Supremo se manifestou de forma equivocada, né? As decisões do Supremo foram equivocadas por um ponto e as decisões do Supremo tiraram pé, disseram vocês que são União, estados e municípios que se resolvam, eu não vou me meter nessa discussão política. Eu falei para vocês que a Lei 13.979, juntamente com a MP 926, ela promove uma série de técnicas para combate do coronavírus. Então, técnicas de isolamento, técnicas de quarentena, restrição de locomoção, interdição de serviços públicos e atividades não essenciais, circulação de pessoas e cargas, bem como, e isso é importante, quem pode determinar esse conjunto de restrições de direitos fundamentais. E esse é um ponto muito controverso, né? Porque a lei diz que a determinação dessa restrição dessas atividades será feita por um ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. Ou seja, atualmente da Saúde o Mandetta, né? Da Justiça e Segurança Pública o Sérgio Moro e da Infraestrutura eu confesso que eu não sei quem é o ministro da Infraestrutura, botem aí se vocês souberem, né? E a lei diz que esse ato conjunto pode ter uma delegação de competências para estados e municípios, né? Mas quem determina quais são os serviços essenciais que devem estar funcionando nesse período é o Poder Executivo Federal. E se os estados e municípios quiserem determinar mais serviços essenciais, podem em caráter suplementar, mas sempre em comunicação com o Poder Executivo Federal. Em miúdos, o que é que essa lei está fazendo? E aí, esses serviços essenciais seriam determinados num decreto, e é o decreto 10.282, que estabelece uma série de serviços essenciais que devem ficar funcionando, como atividades de defesa nacional e defesa civil, transporte intermunicipal, captação e tratamento de esgoto, etc. Então, a grande questão, trocando em miúdos aqui, é que a lei estabeleceu a centralidade das decisões referentes a essa pandemia, a esse coronavírus, ao Poder Executivo Federal. Não há, e essa foi a grande crítica dos estados, não há uma tentativa de diálogo com os demais entes federativos. A União não está dialogando com estados e municípios, a União está determinando quais são os serviços públicos que são essenciais. E como vocês vão ver, os estados questionam que estados e municípios estão muito mais perto da população do que a própria União. Então a União não poderia fazer isso desprezando essa atuação no que a gente chama de federalismo cooperativo dos estados e municípios. Muito porque a Constituição diz que a proteção da saúde, que está prevista lá no artigo 23, é uma matéria que é de competência comum entre estados, municípios, Distrito Federal e a União. Aquela competência comum é a competência que envolve atividades administrativas em que todos os entes federativos podem atuar,
né? Não havendo nenhuma espécie de hierarquização entre esses entes federativos. Está lá no artigo 23 da nossa Constituição. E aí o que é que aconteceu? Houve um questionamento dessa lei e dessa medida provisória por parte do PDT, né, que é um partido político. Houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal. O PDT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação direta de inconstitucionalidade 6341. E como vocês sabem, partido político com representação no Congresso Nacional, ele é legitimado para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos lá para a pergunta de Suzane. Quer dizer que se a União definir que igreja é essencial, os estados vão ter que acatar, mesmo com o sistema de saúde em colapso? É essa discussão, Suzane. Quem é o autorizado a determinar quais são os serviços essenciais? E se é o Estado que pode fazer isso junto com o município e também a União, ou só a União pode fazer e os estados têm que acatar essa questão? O primeiro detalhe técnico que eu quero passar para vocês, como eu disse lá no início da live, essa live vai ser muito técnica, né? É que a ação direta de inconstitucionalidade, ela teria invadido um espaço reservado à lei ou ação direta de inconstitucionalidade. A medida provisória e essa lei ordinária teria invadido um espaço que era reservado à lei complementar, né? Um espaço reservado à lei complementar. Se vocês forem ler o artigo 23, parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: leis que trata da competência comum de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. O que é que a ação direta de inconstitucionalidade diz? Ela vai citar diversos aspectos doutrinários e ela diz que essa lei não poderia fazer uma disposição desse combate ao coronavírus porque isso é um espaço reservado à lei complementar. E também a medida provisória não poderia, porque, como vocês sabem, pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, medida provisória não pode regular temas que são reservados pela Constituição à lei complementar. E aí teve uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello dizendo que é uma decisão muito complicada, é uma decisão muito mal escrita e muito truncada, como é em geral as decisões do ministro Marco Aurélio de Mello. Ele não tem grandes preocupações com a clareza, né? E aí ele fala que essa questão, e eu concordo com ele nesse ponto, não é reservada à lei complementar. Por quê? Os temas reservados à lei complementar, segundo o artigo 23, parágrafo 2º, só são aqueles temas que envolvam cooperação entre Estado, União, Distrito Federal e municípios. E não necessariamente todas as disposições, todas as formas de regulamentar os direitos previstos, as matérias previstas no artigo 23, deverão ser regulados por lei complementar. A prova disso é que, se vocês pegarem a Constituição, no artigo 23, embaixo dos dispositivos, dos incisos, existe uma série de regulamentações por leis desses dispositivos. E nem todos são leis complementares. Quais são as que são leis complementares? São aquelas em que envolvem cooperação entre Estados, municípios, Distrito Federal e União. Então, nesse ponto eu acho que a decisão acertou, e nesse ponto eu acho que a lei e a MP não invadem matéria reservada à lei complementar. Uma outra questão que a ADI adentrou foi na violação do artigo 23, inciso 2 da Constituição. O que é que diz o artigo 23, inciso 2? É competência comum dos entes federativos cuidar da saúde. Então, essa matéria, a saúde, deveria ser abordada por todos os entes federativos, e não a União dizendo o que tem que fazer e os demais entes federativos acatando o que a União diz, né? A ação direta de inconstitucionalidade
pede para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos dessa lei para estabelecer duas coisas. Estabelecer o dispositivo que diz quais são as atividades e serviços públicos essenciais e o dispositivo que diz que todas as medidas tomadas por estados e municípios têm que ser pedida autorização do Poder Executivo Federal. Então, são esses os dois dispositivos em que a ação direta de inconstitucionalidade ela se detém, e porque esses dispositivos implicam numa centralização do combate ao coronavírus pelo Poder Executivo Federal e, segundo a Constituição, isso é matéria de competência comum e não pode ser atuação, não pode ser centralizada. A atuação tem que ser descentralizada. Qual foi a decisão do ministro Marco Aurélio? Ele disse o seguinte: as providências não afastam atos a serem praticados por Estado, as providências que é a lei, né? O Distrito Federal e o município, considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Lei Maior. Veja que por isso que eu disse que essa é uma live muito técnica, né? O ministro erra aqui na sua decisão, por quê? Porque ele confunde competência comum com competência concorrente. Fala, grande Diógenes, meu colega de faculdade, seu lindo. O ministro ele confunde a competência comum com a competência concorrente, né? Que são coisas diferentes e não é só uma questão de tecnicalidade, é uma questão que tem consequências práticas, né? Veja, tecnicamente não existe competência legislativa comum. Não existe isso de competência legislativa comum. As competências legislativas previstas na Constituição ou são privativas da União e estão previstas no artigo 22. Lembre-se que a ADI fala do artigo 23. As competências privativas ou estão previstas no artigo 22 ou as competências legislativas concorrentes estão previstas no artigo 24. Concorrente, que envolve todos os entes políticos, nesse caso menos os municípios, né? Que os municípios não entram na competência legislativa concorrente. Então, não há que se falar em competência legislativa comum. E o que a ação direta de inconstitucionalidade queria do Supremo, que teve essa decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, é que determinasse que, como a proteção à saúde se trata de uma competência comum e não uma competência legislativa, uma competência que a gente vai ver que é administrativa comum, não poderia a União... Bom dia, Júnior Rodrigues. Não poderia a União estabelecer os critérios gerais e os estados só seguirem esses critérios. Não poderia haver essa centralidade do combate ao coronavírus, tendo em vista que a proteção da saúde é uma competência comum. O que é uma competência comum? Uma competência comum é uma competência de ordem material, é uma competência administrativa, é uma competência de fazer política pública, né? Então essas competências relativas à proteção da saúde são disseminadas por todos os entes políticos. Todos os entes políticos têm que fazer isso. Então não pode a União querer centralizar essa questão, fazendo com que todas as ações do Estado têm que se pedir autorização ao Poder Executivo Federal. E aí quando o ministro Marco Aurélio fala que o surgimento dessa legislação não impede outras legislações suplementares diante do Estado, ele erra nessa decisão na medida em que a competência é comum. A gente está falando de competência comum e não de competência legislativa concorrente. Então tem dois erros assim. Formalmente, a remissão legal é equivocada, porque a competência prevista no artigo 23, inciso 2, é uma competência comum e não uma competência concorrente. E, materialmente, há um conflito que não foi enfrentado pela decisão do ministro Marco Aurélio.
que não enfrentou a questão do conflito federativo, né? Que é que a petição da ação direta de inconstitucionalidade do PDT pede. E diz assim: a centralização de competência esvazia a responsabilidade constitucional de estados e municípios para cuidar da saúde, dirigir o SUS e executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, né? Essa questão do conflito federativo não foi abordado pela questão. Do ponto de vista jurídico, ainda tem um outro problema. Mesmo que a gente considere que se estava debatendo competência legislativa concorrente, se a gente for lá ver o artigo 24, os parágrafos do artigo 24, ele vai dizer o seguinte: compete à União legislar normas gerais, normas de interesse geral. E os estados competem suplementar essa legislação da União no que for específico. Então, a União estabelece normas gerais e os estados estabelecem as normas específicas. Porém, quando houver conflito, diz o parágrafo 4º, entre a disposição geral e a disposição específica, prevalece a disposição geral. Ou seja, nesse conflito, prevalece as disposições da União, né? do governo federal, do Poder Executivo Federal. Há, inclusive, um precedente do Supremo de que confirma essa hermenêutica desse dispositivo constitucional, que é o artigo 24, parágrafo 4º, que eu estou citando para vocês. Há um precedente que diz que, no caso do conflito entre interesses específicos e os interesses gerais, preponderam os interesses da União. A ADI pediu para o Supremo enfrentar essa questão, só que o Supremo não enfrentou, na verdade. O ministro Marco Aurélio não enfrentou. Aí o que acontece? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 672, que essa ADPF seria contra os atos comissivos do Poder Executivo Federal praticados durante essa crise de saúde. Veja o que sustenta o requerente dessa ADPF. A atuação de estados e municípios torna-se ainda mais crucial porque são as autoridades locais e regionais que têm condições de fazer um diagnóstico em torno do avanço da doença e da capacidade de operação do sistema de saúde em cada localidade. O que é isso? Estamos falando, não é à toa que o legislador constituinte colocou esta competência como competência comum. Porque não é possível, num país de dimensões continentais como o Brasil, você centralizar esse combate a essa doença, desprezando o conhecimento gerado pelos estados e municípios. Por isso que o legislador disse: a competência para a proteção da saúde é comum, não é uma competência privativa, exclusiva, é uma competência comum e, portanto, não pode ter formas de hierarquização entre o combate a esse vírus. Logo, eu acredito que as disposições relativas a essa centralização, no que atina a proteção da saúde, no que atina a declaração de quais serviços são essenciais, são inconstitucionais, sim. Mas aí veja, nessa DPF, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma opinião diferente da opinião do Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio de Mello diz: olha, o fato da União legislar sobre isso não impede a legislação dos estados. Quando eu disse para vocês, é um equívoco, porque não se está falando de legislação. Estamos falando de competência comum, logo competências administrativas e não competências legislativas. Aí veja o que o ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 672, vai dizer: não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais e no âmbito de seus territórios, adotaram ou venham a adotar importantes medidas restritivas
que são reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstra a recomendação da OMS e vários estudos técnicos científicos. O que é que ele está dizendo? A União, ela não pode querer centralizar essa questão do combate, da proteção à saúde, porque isso é uma competência comum, né? Mas veja, concordo com o ministro Alexandre de Moraes, mas é uma decisão que é incompleta. Por quê? Porque não enfrenta o tema do federalismo cooperativo. Por quê? Enquanto, o que é que ele diz? A União não pode impedir os estados de, no âmbito da sua competência administrativa, de dizer o que é serviço essencial ou não e de tentar combater o coronavírus por seus meios, né, por suas técnicas, né? De modo que, do ponto de vista prático, pode ser que a União determine fim do isolamento e um estado diga, não, aqui, esse estado, ele tem muito caso de coronavírus, a gente vai ter que ter isolamento, a gente vai ter que ter quarentena. Veja que as decisões do Supremo, tanto na ADI quanto na DPF, não enfrentaram a questão central, que é o seguinte: enquanto os estados, Estado, município, Distrito Federal e União concordam, tudo bem, tá todo mundo, matéria comum e todo mundo protege a saúde. Mas quando eles discordam, o que é que deve prevalecer? Isso não foi enfrentado. Isso não foi enfrentado pela decisão. Se a gente segue o precedente do Supremo, em matéria de competência legislativa, prevalece a União. Mas em matéria de competência comum, não há determinação do que deve prevalecer. É claro que você vai ter que decidir isso de forma casuística, né? Então, o que é que o Supremo falou? Para vocês entenderem. O Supremo silenciou nessa parte. E o silêncio é muito importante em decisões judiciais. Quando o Supremo silencia, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essas questões vão ter que ser resolvidas no âmbito da política e não do âmbito do judiciário. Governadores de estados e Distrito Federal, prefeitos e presidente da República vão ter que sentar para dialogar sobre essas questões, né? E não simplesmente tomar as decisões que mais lhe aprouverem, né? Beleza? Deu para entender essa parte? Digam aí nos comentários, né? Que aí eu passo para a última questão constitucional da aula. Beleza. E aí, uma última questão constitucional que eu acho importante de debater é a seguinte, que é a questão do direito de locomoção, que está tendo um conflito este, mais uma vez, que o Supremo não adentrou, né? Beleza, Suzane. Qual é essa questão da locomoção? Há um dispositivo na lei, que é um dos dispositivos mais polêmicos, que é o dispositivo que está previsto no inciso 6 dessa lei. Deixa eu ver qual é o artigo. Deixa eu subir toda a live aqui. É o artigo 3º, inciso 6. No artigo 3º, inciso 6, a lei vai dizer o seguinte. A lei vai dizer que cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, um órgão do Executivo, da Autoridade Central, da União, estabelecer a restrição excepcional e temporária de entrada e saída no país e locomoção interestadual e intermunicipal. Então, se você quer viajar para fora ou se você quer vir de fora do país, você vai ter que se submeter a um parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se você quer se locomover para outro estado, a Agência de Vigilância Sanitária pode coibir essa locomoção. E até entre municípios de um mesmo estado, a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela pode coibir essa locomoção. O que é que acontece? O estado do Rio de Janeiro, ele decretou que
a impossibilidade de voos internacionais vindos ou saindo do estado do Rio de Janeiro. E aí, essa decisão do estado do Rio de Janeiro, que é uma decisão administrativa, essa decisão do Rio de Janeiro, ótimo, Suzane. Essa decisão do Rio de Janeiro, ela conflita com essa disposição que existe na norma, né? Nessa lei de combate ao coronavírus. Por quê? Porque a lei diz que é a Anvisa, ou seja, o Poder Executivo Federal, que vai estabelecer se vai ser possível as pessoas saírem ou não do país, mediante qualquer meio, né? E o governo do estado do Rio de Janeiro disse não. Quem estabelece aqui no estado do Rio de Janeiro sou eu. Então veja que há um conflito entre a União e o estado do Rio de Janeiro enquanto entes federativos. Um outro conflito. O estado do Rio Grande do Sul decretou a calamidade do estado do Rio Grande do Sul e restringiu o transporte intermunicipal de passageiros e a viagem do estado do Rio Grande do Sul para outros estados. Então veja que esta determinação do estado do Rio Grande do Sul também entrou em conflito com a determinação da União estabelecida na MP e na lei que a gente está trabalhando na aula de hoje. Como é que a gente resolve essas questões, já que o Supremo não quer resolver, né? Meu parecer enquanto constitucionalista. Tem duas partes. Em uma parte, a União está correta, em outra parte, os estados estão corretos. Vamos para a parte de cada um, né? O artigo 21 da Constituição, mais uma vez, eu disse para vocês, essa live é bastante técnica e é preciso ter a Constituição do lado. O artigo 21 da Constituição diz que compete à União, fala Antônio, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão e permissão, a linha C, a navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais. Veja que, por essa disposição, pelo artigo 21 da Constituição, o governador do estado do Rio de Janeiro não pode impedir a saída de pessoas do estado do Rio de Janeiro via aérea para fora do país e a chegada de pessoas para dentro do país. Por quê? Porque isso compete à União, não compete ao Estado. O artigo 21 trata de competência exclusiva da União. Competências exclusivas de um ente não pode ser exercido por outro ente sob pena de inconstitucionalidade. Então, nesse caso, do ato do governo do estado do Rio de Janeiro que impede via transporte aéreo a saída e a entrada de pessoas do país, do Rio de Janeiro para fora do país e fora do país para o Rio de Janeiro, é inconstitucional. E nesse ponto o governo federal está correto. O segundo ponto, que aí eu encerro a live, é que o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou a restrição de transporte intermunicipal. Do transporte intermunicipal entre municípios. Sei lá, você está em Porto Alegre e vai querer ir para Canoas, por exemplo. É um transporte entre municípios. E aí, nesse caso, o governo municipal está com a razão. O governo do estado do Rio de Janeiro, Neia Miranda, não sei se é isso, está com a razão. Por quê? Embora o artigo 3º, inciso 6, a linha B da lei de combate ao coronavírus, fala que cabe à Anvisa estabelecer restrições excepcionais e temporais no caso de locomoção interestadual e intermunicipal. Embora a lei diga isso, essa lei é inconstitucional. Por quê? O artigo 21 da Constituição, artigo 21, inciso 12, a linha E, diz que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros. Então, quando o governo do estado do Rio de Janeiro estabelece que não se pode, vai haver restrição do transporte interestadual do Rio de Janeiro, como por exemplo, o cara quer sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, o governo está errado e a União está certa. O segundo ponto, que aí eu encerro a live, é que o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou a restrição de transporte intermunicipal, do transporte intermunicipal entre municípios. Sei lá, você está em Porto Alegre e vai querer ir para Canoas, por exemplo. É um transporte entre municípios. E aí, nesse caso, o governo municipal está com a razão. O governo do estado do Rio de Janeiro, Neia Miranda, não sei se é isso, está com a razão. Por quê? Embora o artigo 3º, inciso 6, a linha B da lei de combate ao coronavírus, fala que cabe à Anvisa estabelecer restrições excepcionais e temporais no caso de locomoção interestadual e intermunicipal. Embora a lei diga isso, essa lei é inconstitucional. Por quê? O artigo 21 da Constituição, artigo 21, inciso 12, a linha E, diz que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Então, quando o governo do estado do Rio de Janeiro estabelece que não se pode, vai haver restrição do transporte interestadual do Rio de Janeiro, como por exemplo, o cara quer sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, o governo está errado e a União está certa. Mas quando a União quer interferir na capacidade do estado do Rio Grande do Sul estabelecer as regras do transporte intermunicipal de passageiros, é o governo federal que está errado, porque não compete à União fazer isso, compete aos estados fazerem isso. Então, essa é mais um problema constitucional que o Supremo vai ter que resolver esse problema constitucional. E como a gente viu nessa live, o Supremo não quis resolver esses problemas de conflito federativos. Eles simplesmente silenciaram, seja por uma decisão equivocada, que foi a decisão do ministro Marco Aurélio, seja pela DPF 672 do ministro Alexandre de Moraes, que não foi uma decisão equivocada, mas foi uma decisão que silenciou e não resolveu o problema no caso de conflito federativo entre estados e municípios e a União, né? Porque pelo princípio do cooperativo federativo, se todo mundo concorda, não tem problema nenhum. O problema é quando há conflito, e a gente só fala de direito quando há conflito, né? E não fala de direito quando todo mundo está concordando.